Os anjos são vistos pela fórmula de Dragon Ball como uma imagem máxima de poder. Claro que só ficando atrás do rei de tudo, o Zenou, mas ele não demonstrou ter capacidade de luta, então falando de combate ainda são os anjos. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre o pai dos anjos, o Daishinkan, o sumo sacerdote, um dos personagens mais misteriosos e mais poderosos de Dragon Ball. Então fica nesse vídeo porque você vai entender tudo que a gente sabe sobre esse personagem tão enigmático. E começando pelo básico, o Daishinkan é um anjo, mas não um anjo qualquer, ele é o pai dos anjos, também parecendo ser o comandante, por assim dizer, e regulando a lei dos anjos. Ele supervisiona as atividades dos outros anjos e, por exemplo, no caso do Meros, era ele que estava avaliando a situação. Apesar disso, quando o Daishinkan vai comentar sobre as leis e as regras que os anjos devem seguir, ele fala que nós, anjos, temos sempre que ser imparciais. Enquanto nos mantermos dentro da lei, não haverá restrição para o que podemos ou não fazer. Ou seja, ele dá a entender que ele também segue essa lei. A partir dessa frase, a gente pode interpretar que o Daishinkan, apesar de ser um anjo especial, por assim dizer, por ser o pai deles, ainda assim segue as mesmas regras. O que pra galera que fica criando teoria de plantão é um pouco chato, porque isso significa que o Daishinkan não pode se revoltar e virar um vilão ou algo do gênero. Afinal, considerando que o Daishinkan segue a regra dos anjos, ele deve se manter neutro. A diferença é que, diferente dos outros anjos guardiões que cuidam dos deuses da destruição e guiam a eles, o Daishinkan faz isso com o Zenou. E no caso dele em específico, ele age mais como um conselheiro e até mesmo um serviçal, fazendo algumas coisas pro Zenou e organizando tudo pra ele. A história nos faz entender que o Daishinkan faz isso, na verdade, por um período de tempo muito grande, mas ainda indefinido. A gente não tem uma noção se de alguma forma ele existe desde o começo dos tempos e nem mesmo sobre o Zenou, então é um pouco difícil afirmar essas coisas. E apesar de até aconselhar ou dar sugestões para o Zenou, o Daishinkan não parece tentar influenciar ele para nenhum lado, mas sim simplesmente mostrar soluções fáceis para as vontades ou desejos ou problemas do Zenou. Mas bora falar do nível de poder dele, porque eu sei que você tá muito interessado nisso. Antes, eu só queria te lembrar de clicar no botão do like e também de você se inscrever nesse canal para você receber todos os próximos vídeos de Dragon Ball que eu vou trazer. O canal aqui é novo e é pequeno ainda, então se você puder me dar esse apoio e também compartilhar esse vídeo, vai ser de muita ajuda pra mim e eu agradeço muito. Mas bora falar um pouco do poder do Daishinkan. Como já foi comentado, os anjos não podem lutar pra valer por conta da lei dos anjos e o Daishinkan aparentemente tem que seguir essa regra. Apesar disso, o Whis comenta que até onde ele sabe, o sacerdote, ou seja, o Daishinkan, é a pessoa mais forte do mundo, ou seja, em questão de combate, ele é o lutador mais poderoso da existência. E quando o Goku fala que ficou curioso sobre o quão forte o Daishinkan é, o Whis resume dizendo que vamos dizer que nem mesmo eu sou páreo para ele, ou seja, a gente pode entender que até mesmo um anjo não chega aos pés dele. Durante uma batalha de exibição entre os deuses da destruição, a gente também vê o Daishinkan bloqueando os golpes do Bills e do Kitela com um dedo cada um. E ok, eles estavam bem machucados e cansados, mas vamos concordar que não fariam muita diferença. E claro que não é só poder bruto, o Daishinkan também tem um leque de habilidades gigantesco só do que a gente sabe e a gente nem sabe muito. Sendo um anjo, ele é imortal e só pode ser destruído, ou no caso seria erradicado caso ele quebrasse a lei dos anjos. Ele domina o instinto superior e, segundo o próprio Whis, domina melhor do que ele mesmo, então a gente pode interpretar que o Daishinkan provavelmente, assim como o melhor combatente, também é o melhor usuário do instinto superior de todos. O Daishinkan já demonstrou a habilidade de mover objetos com a mente, com uma telecinese e também de criar matéria, como por exemplo ele criando a Arena do Torneio do Poder. E para quem não se lembra, a Arena do Torneio do Poder tinha alguns ajustes específicos, como por exemplo a regra de que cada participante do torneio iria sofrer uma aceleração gravitacional igual à do seu planeta natal, ou pelo menos onde habita. E também todos seriam impedidos de voar usando seu Ki ou outras coisas assim. A partir disso, a gente pode interpretar que o Daishinkan tem algum tipo de habilidade que permita distorcer as leis da física ou até mesmo criar condições em lugares específicos. O Daishinkan também já se mostrou teletransportando os deuses e os anjos até o Palácio do Zenou, então ele tem teletransporte, e honestamente eu acho justo dizer que qualquer habilidade que outro anjo tenha, o Daishinkan também deve ter. Sendo assim, a gente pode pegar o Whis como referência e falar que o Daishinkan também tem a capacidade de reviver os mortos e retroceder o tempo. Ou seja, um baita kit de habilidades e com certeza digno de um ser divino. E isso porque eu nem falei da manipulação do Ki divino de diversas formas, como por exemplo rajada de energia, voo, criação de campos de força, essas coisas, porque eu acho que isso daí já é óbvio, ainda mais para um personagem do nível dele. E galera, eu sei que é muito tentador imaginar o que rolaria se o Daishinkan se revoltasse ou algo do gênero, uma guerra dos anjos ou algo assim, mas a forma como o próprio personagem age no mangá dá a entender que todos os anjos estão intrinsecamente presos àquela lei dos anjos, como se fosse algo quase biológico para eles, ou talvez uma restrição divina. E essa restrição faz com que eles tenham que ser neutros. Sendo assim, honestamente, eu acho
acho um pouco improvável que o Daishinkan se mostre como um vilão secreto ou algo assim. A personalidade dele também não demonstra muito isso. Às vezes ele parece ser ameaçador, principalmente para aqueles que conhecem a extensão do poder dele, mas sempre é algo mais relacionado com manter a ordem e impedir que qualquer um levante a voz ou algo assim contra o Zenô. Ou seja, nada que saia da lei dos anjos. Qualquer demonstração do Daishinkan de algum tipo de agressividade ou algo assim nunca é por um desejo dele, é simplesmente para cumprir o seu papel. Os anjos em Dragon Ball, apesar de serem seres muito interessantes, aparentam servir para a história apenas como mecanismos, como se fossem ferramentas. Eles não podem tomar o lado das coisas ou levar as coisas a sério, então não é como se eles fossem ativamente fazer muita diferença. O Ija comentou que se rolar algum problema, ele não pode ir ajudar. É bem um conceito de anjo guia mesmo, como eles são chamados. Eles guiam, mas eles não podem ir lá e interferir. O Daishinkan, por mais poderoso que seja, parece seguir essa regra também. Mas faz assim, me fala aqui nos comentários se você acha que tem algum grande segredo por trás do sumo sacerdote que ele pode revelar no futuro. Também deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aí no canal se você quiser receber os próximos vídeos sobre Dragon Ball que eu vou trazer aqui. Inclusive, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.